Pachu, nos meus estudos a respeito de espiritualidade e tudo mais, eu acredito que as pessoas da vida normal, né, diária, elas têm no máximo, pelo que eu vejo, acredito, na opinião minha, tem no máximo só 5% da felicidade que um humano pode ter. E olha lá, as que estão acima do nível zero, tem as caras que estão em depressão, que estão, sei lá, com vários problemas, essencialmente em depressão, que estão abaixo, né, do nível zero, né, estão em sofrimento. Mas as pessoas que estão felizes, eu acredito que são no máximo, tem no máximo 5%. Claro que são um número totalmente abstrato, mas do meu ponto de vista, do como que eu vejo as pessoas sofrendo no dia a dia, sem tempo para nada, sem tempo para prazer, sem ter um prazer íntimo, profundo com outra pessoa, são no máximo 5%, porque não desenvolvem essa questão, porque acreditam que o prazer está no outro, então fica buscando no outro, aí vem o sofrimento e tudo mais. Concorda um pouco com isso? Com essa ideia? A gente agora viaja, né? Vamos filosofar. O que é felicidade? Felicidade é estar muito bem consigo mesmo, do meu ponto de vista. Para você. Eu, de certa forma, concordo. Talvez, pensando um pouco mais, a gente poderia acrescentar alguma coisa aí. Mas, ok, é um bom caminho. A grande maioria das pessoas nem sabe o que traz a felicidade para elas. Né? Então, muitas acham, felicidade quando eu comprar um carro, felicidade quando eu comprar a casa. Aí, de repente, a pessoa consegue. E uma hora ela fala, nossa, não estou feliz. Então, eu de certa forma concordo, talvez não com o número, não sei se eu seria tão positivo. Sendo sincero, né? Eu vejo as pessoas fazendo coisas, se sabotando contra elas mesmas. Eu acho que a grande maioria vive numa controvérsia gigante, né? Não é coerente com as próprias falas. Uma pessoa que fala, eu adoro viver, eu sou muito feliz, e de repente faz um racha, fuma 25 máximos cigarros por dia, vai para roleta russa de sexo em casa de swing, ou qualquer coisa parecida, usa drogas, algo injetável ou não. Eu fico pensando, peraí, se você gosta da vida, se você é feliz, por que grande parte das suas práticas no dia a dia, dos seus comportamentos são suicidas? Tem alguma coisa de errado. Eu não estou querendo dizer para ela o que é felicidade. Eu só falo, seja coerente um pouquinho com você mesmo. Mas ser depressivo nos dias de hoje é um status de derrota, né? Você não pode nem admitir que você está triste. Porque realmente não está bem nas costas, não, bola para cima, a vida é linda. Mesmo que ele também esteja sentindo uma certa depressão, pensando em suicídio toda noite. Né? Se os travesseiros falassem, imagina o que eles me contariam. Então, eu não sei se eu sou tão positivo com 5%. Eu boto bem menos. Bem menos, né? Bem menos. Eu coloquei 5% para cima também. Exemplo de história. Bom, lembrou de alguma história engraçada? Que eu possa contar, que também não vai envolver nenhuma ética, nenhum problema ético? Vamos continuar com o Tá pulando. No seu e-mail, você colocou lá no final do seu e-mail que diz que o método Deva Nishok de massagem tântrica pode mudar a sua vida. Melhora o seu desempenho sexual e potencializa a libido, restaura a sua confiança e alegria de viver, tonifica os músculos sexuais, revigorando-os, desenvolve melhor qualidade na lubrificação dos tecidos, provoca orgasmos múltiplos ejaculatórios e não ejaculatórios, aumenta o volume anatômico do pênis e do clitóris com intensificação do prazer, proporciona estados alterados de percepção e de consciência, método exclusivamente terapêutico, não haverá sexo com os terapeutas. Essas são todas as qualidades, as características que o curso e que a massagem tântrica desenvolve, acrescenta na pessoa? Sim, nem sempre de forma imediata. Né? Isso é um parâmetro, varia muito de pessoa para pessoa em termos de ritmo, de tempo, de alcance, de abertura, de estar receptivo para isso, mas isso de forma geral é o que acaba acontecendo. Né? Sempre acontece uma mudança, uma melhora, uma transformação, não que a gente incite, né? Mas é normal, natural que isso vai acontecendo. É natural, por exemplo, na minha experiência em atendimentos, eu tive muitos clientes onde a gente sentava, conversava, explicava, nada de uma terapia verbal.
A gente fazia massagem, ela ia embora, ela voltava algumas vezes, de repente ela começava, olha, troquei de emprego, aquele não me dá mais prazer. Essa é a fala, troquei de casamento, aquele não estava me dando prazer há muito tempo e eu percebi isso com as massagens. Troquei de bairro, troquei de cidade, fui morar no interior, venho aqui uma vez por mês para receber massagem, mas não estava sentindo prazer morando aqui dentro, no centro. Né? Então, o Tantra ele tem esse aspecto transformador natural. A pessoa naturalmente começa a seguir os caminhos do prazer da vida dela. Ele vai conectando, cada um vai achar o seu, mas a pessoa de repente, peraí, eu não sou tão feliz. Ela estava lá nesses 5%. Eu não sou tão feliz quanto eu fingia para mim que era, quanto eu fingia para os outros que era, quanto eu achava que era. E começa naturalmente a se achar no próprio caminho. Né? E vai seguir o caminho do prazer. Por isso que eu falo, o Tantra é o caminho do prazer. É o caminho do prazer, concordo também. E é o prazer de uma forma geral, o prazer de viver mesmo. No dia a dia, né? No dia a dia. No emprego que você acha que te dá algum rendimento, alguma felicidade, alguma alegria, que te traga um desafio, que você queira estar ali. Porque felicidade nada mais é do que você fazer aquilo que você quer fazer naquele momento. E não querer que aquilo passe tão cedo. Aproveitar o momento. Sim. Geralmente a gente entra fazendo as coisas para acabar. Né? Por isso que existem meditações que sempre falam, todas as meditações, aqui agora, aqui agora, aqui agora. A gente não fica aqui agora. Ou a gente está no passado realizando a mesma coisa, a gente está no futuro projetando coisas, ou a gente está querendo que as coisas acabem, que é o futuro. O Eckhart Tolle no Poder Agora ele fala isso com maestria. Sim. A gente não fica no aqui agora. Como é que você vai achar felicidade no passado que já passou, no futuro que nunca veio, que geralmente quebra todas as expectativas? Né? Então, por isso que o Tantra vai conectando a pessoa com o próprio caminho do prazer. Por isso que é tão transformador, tão especial e tem todos esses... Eu, sinceramente, eu digo que isso é o mínimo que a pessoa pode conseguir depois de um tempo. O mínimo. E quais são os benefícios para um casal que faz? Um casal que quiser ser junto, que o cara e mulher que vai fazer o curso, e a respeito desses pontos. O ponto G, né, na ione, feminino, o ponto P, na próstata, são glândulas, vamos chamar assim, são partes que podem ser estimuladas e, se bem estimuladas, levam a um estado de prazer muitas vezes desconhecido, tanto nele quanto nela. Né? Geralmente a gente ensina isso, essas duas técnicas, em cursos mais individuais, né? Pelo simples aspecto de que é uma massagem interna. Então nem sempre em grupo isso vai funcionar para não se tornar uma invasão da pessoa que está recebendo. Né? Então a gente procura ensinar isso mais em massagens individuais. E são muito boas, né? São indescritíveis no que provocam, no que suscitam. O benefício para casais é simplesmente se conhecerem mais profundamente. Imagina você estar casado com uma pessoa que você ama, sabe que ama há 10 anos. E mesmo que você ame, de vez em quando você pensa, nossa, aquele amor que a gente sentia no início, ou qualquer coisa parecida, aquela paixão, aquele fogo, aquela admiração, aquele olhar que a gente tinha um pelo outro, onde você se via e via o amor do outro e vice-versa, de repente a pessoa descobre de novo aqui. Porque ela simplesmente ficou no aqui e agora, meditou, esqueceu o passado, provavelmente aquelas briguinhas, aquelas discussões, não foi para o futuro e ficou no aqui e agora e pôde se reconectar de novo com a pessoa que ama. Né? E isso é fantástico. Por isso, muitas vezes eu digo, é muito mais difícil para um casal fazer um curso, por todas essas cargas que muitas vezes carregam, do que por pessoas solteiras, que não se conhecem e se conectam com isso. E tem casais que terminam, que brigam quando estão fazendo curso, tem... Olha, para um casal entrar no Tantra e acontecer isso, é porque já tinha acabado. Já tinha acabado. O Tantra só ajuda a resolução da coisa.
Muitas vezes um relacionamento já acabou tendo 10 anos, os dois estão brigando igual o gato e o cachorro há 10 anos e tentando coisas, e um dia fala, vamos no tanto, mas aquilo já acabou. Se chegou a separar, porque já tinha acabado. Né? Se não, ele ajuda a unificar cada vez mais. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser simples. Pode ser, vai depender dos dois, mas é possível. Agora, se acabou porque já tinha acabado mesmo, e tanto, olha, resolve, vai cada um ser feliz pro seu canto, que é isso. Né? Tanto, por incrível que pareça, é um caminho individual. Mesmo que a grande maioria das meditações sejam feitas em duplas, é um caminho individual. Então você é responsável pelo que você sente, o outro é responsável pelo que sente. Vocês são responsáveis pela conexão. Se entre um casal, um não quiser mais se conectar com o outro vai sentir e a coisa já acaba ali. Porque provavelmente já tinha acabado. Um grupo, um curso, ele é só uma espécie de metáfora do que a pessoa vive lá fora. Ela vai se comportar aqui completamente, muito provavelmente, como ela se comporta lá fora. Seja entre o casal, seja uma pessoa sozinha, seja qualquer pessoa. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa que faz lá fora. Por isso, ajuda a transformar a vida toda, de novo falando. E casais que começam um relacionamento? Tem muitos solteiros que vão fazer o curso e... Olha, não é a nossa ideia. Não é a ideia, mas tem... Se é uma agência de matrimônio, não é tá no script. Mas já aconteceu, e é bem-vindo. Né? Quem sou eu para dizer onde a pessoa vai encontrar metade da laranja dela? Pode ser numa igreja, pode ser no tantra, pode ser na fila do supermercado, pode ser barrando o carrinho, pode ser numa batida de carro. Vai acontecer. Não acontece sempre. Não é a ideia. Mas acontece. E é bem-vindo. Imagina começar um relacionamento olhando olho no olho. Nunca mais vão parar de olhar. Nunca mais vão parar de olhar no olho no olho. É verdade. Bom, você que criou a técnica de pulsação tântrica, e o que é essa técnica? Eu não digo que eu criei muitas vezes, eu digo que eu fui descobrindo em algumas sessões, a partir de alguns movimentos, né, e fui percebendo que alguns movimentos suscitavam uma espécie de expansão do impulso do Muladhara, que é o primeiro chakra que fica no períneo. Né? E a partir daí eu fui incrementando com algumas coisas, como a respiração, e vi que potencializava muito o resultado. Né? Não é uma massagem, é uma espécie de experiência, uma vivência, onde a pessoa vai se conectar com o corpo, com a respiração, vou fazer alguns toques, ela vai sentir esse pulso subindo. Né? Os toques são extremamente específicos, mas sem nenhuma estimulação, para a pessoa ver e sentir realmente do que o próprio corpo é capaz, sem que eu faça absolutamente praticamente nada. Né? Muitas clientes, é engraçado, agora sim uma história engraçada. Né? Eu acho que é a primeira ou segunda cliente que eu experimentei isso. Eu não estava fazendo nada. E ela de repente começou a quicar no colchonete, começou a, né, ter uma vibração espontânea muito forte e começou a meio que se assustar um pouquinho. Que ela já vinha recebendo massagens, mas nunca tinha chegado a tanto. E de repente, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu só pensei, ok, continua. Não sei, mas eu não preciso te dizer tudo. Mas eu falei, continua, respira que vai, é a sua vibração, é a sua energia, mas o que você está fazendo? Aí eu não medi nada. Mas como você não está fazendo nada? Eu estou fazendo assim, não foi tanta conversa, mas foi espaçado. Eu falei, só continua. Acho que ela se assustou porque parecia um boneco na cama, tipo meio do exorcista, sei lá, aquela coisa toda. Mexendo muito, mas pegou. Ela perdeu absolutamente o controle da vibração dessa parte aqui, porque o pulso tomou conta. A história não ficou tão engraçada assim. Mas tem umas histórias engraçadas de ejaculação feminina, né? Porque muitas vezes a mulher não se conhece, muitas vezes ela está aqui e não sabe do que o corpo é capaz,
E aí você fazendo, o terapeuta fazendo a massagem, ela acaba descobrindo uma espécie de prazer muito novo que acaba tendo uma ejaculação que ela nunca teve. E aí, já aconteceu alguma cena engraçada nesse ponto? Não vou dizer foi engraçado pela ejaculação, mas eu fui atender uma moça uma vez, ela era alta, forte, naturalmente forte, não era brasileira, tinha umas coxas grossas, musculosas e tal, e mas muita vivacidade, muita energia, muita expansividade. Eu comecei a massagem e de repente uma intuição minha falou, vai pro lado. Eu estava posicionado em frente a ela, falei, ok, vou pro lado. Ouvi a voz. E ela se debatia muito. As coxas dela faziam um movimento assim, o braço dela como se fossem asas. E do lado eu comecei a levar joelhada de baixo e porrada de cima. E 1 minuto depois que eu estava do lado, ela começou a ter orgasmos ejaculatórios muito fortes. Né? Muito, muito fortes. Eu agradeci a minha voz interna, porque eu uso óculos. Iria embaçar, provavelmente não enxerga mais nada. E ao mesmo tempo ela começou a gritar que aquilo era muito louco, muito louco, muito louco, mas era sem controle algum, totalmente involuntário, louco, 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 enquanto ela me batia, me dava jurada, louco, 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 louco. E ejaculando. E eu pensei, porra, realmente é muito louco isso aqui. Né? Aquilo foi totalmente inédito. Eu saí com alguns hematomas, mas ok, ela viveu a experiência dela e quando acabou, nossa, muito louco isso, muito louco. Eu não imaginava absolutamente nada disso. Ela já sabia que tinha ejaculação, já tinha tido antes, mas ela não imaginava que fosse acontecer ali naquela intensidade, com aquela expansividade de movimento. Ela até me pediu desculpa pelos tapas, os joelhadas. Ok, tudo bem, vou no dentista e reponho. O dente caiu. Oh. Bom, a energia Kundalini, como é que o Tantra trabalha a energia Kundalini? De forma muito natural. A gente aqui no Metamorfose trabalha Kundalini de forma muito natural. Geralmente se fala, ou se tem muito medo da Kundalini. Né? Que a Kundalini é perigosa, que a Kundalini é isso, que a Kundalini é aquilo, que não sei o quê. Pode ser. Só que você confiando na sabedoria do seu próprio corpo e caminhando junto com o cliente, né? Sem ultrapassar limites muito rápido, a Kundalini vai subir em doses que a pessoa consiga lidar muito bem com aquilo. Né? Então a gente trabalha com ela de uma forma muito natural. É um processo natural do corpo que a energia suba. É um processo natural do corpo e a gente não precisa ter medo, a gente precisa tratar com respeito, mas não tem medo. E é muito prazeroso quando isso acontece. Quando a energia sobe, quando essa expansão da Kundalini acontece. Precisa do controle ejaculatório para, na parte do homem, não sei como é na mulher, para subir essa energia Kundalini? Olha, a gente não trabalha com controle aqui no Metamorfose, né? A gente trabalha com um conceito mais de transcendência da necessidade ejaculatória do que com controle ejaculatório. Controle ejaculatório, uma hora ou outra você vai falhar e pode se frustrar completamente. Né? Na transcendência, além de aceitar a ejaculação como um processo natural, mesmo que você queira transcendê-lo, ele ainda é natural. Quando você transcende, você não tem mais a necessidade. Então você está meditando. No controle, você não está meditando, você está fazendo uma técnica para controlar aquilo. É uma questão muito mental, né? Mental, às vezes envolve o físico, que envolve o controle de certos músculos. Então você está tendo controle daquilo o tempo todo e você não está entregue 100%, muito provavelmente, na experiência. Na transcendência, você simplesmente, vamos dizer assim, esquece que a ejaculação acontece e pronto. Você pode desfrutar, você pode usufruir de todo o processo. E na mulher é a mesma coisa? Mesma coisa. Na mulher, principalmente, a mulher tem, palavra fugiu, mas uma capacidade orgástica de êxtase que eu diria que praticamente todas desconhecem. Todas.
né? As mulheres, muitas vezes, quando sentam para tirar dúvidas da massagem, eu falo, você pode ter, eu não gosto nem da palavra orgasmo, porque é pouco. Eu falo, você pode ter um êxtase de 1h30 seguido. Seu corpo pode chegar a isso. Ela toma um susto, como assim? Só queria um orgasmo. Só pode ser aquele de 10 segundos. Eu falei, então, né? Pode ser muito além disso. Pode ser uma coisa realmente transformadora e curativa. Então elas se assustam, às vezes, com o potencial do próprio corpo. Muitas vezes. Né? Porque é inenarrável. Os homens também. Os homens, por um caminho talvez um pouco mais lento. Nosso mecanismo ejaculatório é muito forte, muito potente. É de sobrevivência. Né? Então, transcender isso envolve muita meditação. Entendi. Como é que o Tantra vê o seu método, o método do Neva, do choque, vê a homossexualidade? Há um processo natural, né? Há uma forma natural das pessoas se conectarem, né? O Tantra mais arcaico, o Tantra mais antigo, tem sim uma questão de polaridade, mas negativo, positivo, de junção. Mas muitas vezes, num casal homoafetivo, existe essa polaridade mesmo que os dois sejam do mesmo sexo. Né? Um é mais positivo, o outro é mais negativo. E como o Tantra é o caminho da aceitação, aceita. Por que eu vou ter preconceitos contra que uma pessoa escolhe outra? Ditar para ela, não, você está errado, você está doente porque você escolheu alguém do seu sexo. Não, é o caminho da aceitação. Então, de uma forma normal, tranquilo, temos cursos, temos atendimentos. Acho que você faz alguma prática espiritual diária, como meditação ou alguma outra? Eu não vou dizer que eu faço práticas diárias, né? Tirar um momento para fazer uma prática, mas faço e procuro estar conectado comigo mesmo, tentando meditar, procurando meditar o dia todo, nas atividades diárias, seja lavando uma louça, seja escovando os dentes, seja qualquer coisa, porque a meditação é simplesmente isso, você está naquele momento 100% presente. Que é o que a meditação tântrica, quando você faz uma meditação, né, no curso. Sim, muitas vezes, por que você dá uma topada no pé da cama? Porque aquilo virou um hábito, e por virar um hábito você já pode usar a sua cabeça para pensar na lista de compras do supermercado. A sua cama está parada no seu quarto há 20 anos e de repente você dá uma topada nela. Ela de sacanagem tem uma viradinha do lado só para te passar a rasteira. Não, você não estava ali 100%. Não estava presente. Sim, por que as pessoas vão cortar cebola com uma faca desse tamanho e cortam o dedo? Ela sabe que a faca é desse tamanho, ela sabe que é perigoso brincar com faca, mas de repente, cortei o dedo. Entre outras coisas, ela simplesmente não estava mais ali. Saiu. Né? Então, você usar o dia a dia para começar a ficar no aqui e agora, mudanças já vão ocorrer. Né? Você já começa a ficar mais centrado. As pessoas esquecem coisas, acidentes. Eu fico abismado como é que as pessoas conseguem comer comida estragada. Comida estragada, ela fede. Ela tem gosto de comida estragada, e a pessoa come um prato inteirinho, não sente, vai sentir depois uma infecção. Vai começar a vomitar a noite toda. Porque come pensando em outras coisas, né? Não está presente. Não sente o cheiro, não sente o sabor. De repente, então alguma coisa me fez mal. Sim, sua mente. Não foi a comida, foi sua mente que fez mal mesmo. Então eu procuro fazer isso, mas ok, de vez em quando, algumas vezes por semana eu paro para fazer alguma prática sozinho, com um grupo ou com outra pessoa, centrar. Ótimo, mas era isso que eu queria escutar mesmo. Acho que você falou do Osho, que foi uma grande base, você já citou mesmo, você fala o nome do Eckhart Tolle, que ele fala com maestria, né, como eu disse, sobre o poder do agora, sobre a presença, ver o aqui, o agora, sem estar com a mente no futuro, né, no passado, sem estar com a influência mental. Né. Quem foram os seus grandes mestres?
esses foram mesmo, de fato? Teve outros? Quem que você recomendaria? Em termos de literatura, você fala, De literatura eu ia perguntar depois, mas para você mesmo, o que te influenciou? Olha, como eu vim de uma base da psicologia, tiveram psicólogos, médicos, autores da área que me influenciaram muito, por exemplo, o Reich, né, que é da linha corporal, depois o Gaiaça, José Ângelo Gaiaça, brasileiro, que também influenciou muito, né, falou de muita coisa, algumas relacionadas até o Tantra. Teve o Osho, o próprio Osho, teve o próprio trabalho do Deva Nishoki, que eu aprendi muito quando comecei a experimentar, eu vi que podia ser uma outra vertente mais ligada às questões meditativas, ao Oriente, não um tanto diferente da psicoterapia corporal ocidental, que o objetivo é outro. Teve outros autores que ao longo do tempo eu fui descobrindo e foram me influenciando, seja na psicologia, algumas vezes até na filosofia. Então eu procuro expandir o máximo, ampliar o máximo. Seja com o Tantra, fora do Tantra, enfim. Tem que me fazer bem. Se está encaixando, está ótimo. Nietzsche e por aí vai. Entendi. Livros e filmes relacionados, não só com o Tantra, mas com espiritualidade, que você recomendaria? Alguns títulos. Tem muitos. Muitos títulos. Eu falaria para as pessoas pegar os livros um pouco mais antigos do Osho, que são edições dos discursos completos, né, sobre aquele tema. Hoje em dia sai muita coletânea e a pessoa acaba se perdendo um pouco naquilo. Tem relacionado à meditação e espiritualidade o Krishnamurti, também é bem legal. Em termos de, deixa eu pensar, filme é complicado, porque se o filme é bom, cada pessoa vai entender uma coisa nele e todas vão estar completamente certas. Ou todas vão estar completamente erradas, mas ainda assim vão estar certas. Então existem filmes, por exemplo... Tem um filme chamado Bliss, desculpa. Terapia do Prazer. Terapia do Prazer. Ele é bem relacionado à parte da cura através da sexualidade, principalmente relacionado a trauma sexual, né? É uma história bem interessante, a abordagem dele é bem interessante. Não sei se hoje em dia é um filme fácil de achar, já foi bem difícil, bem raro, mas hoje em dia com a internet eu acho que é relativamente simples, mas é um filme bem interessante. Existem outros, eu só não estou lembrando agora. Mas se você lembrar depois eu coloco na descrição. Beleza. A gente vai lembrando do vídeo. Vai lembrando porque... Ok. Existe um filme antigo, não é relacionado ao Tantra, mas é relacionado a essas questões espirituais, muito relacionado ao budismo, e se eu não estiver enganado, é o budismo meio tibetano, que chama-se Sansara. Sansara, sei qual é. Né? Existe um filme também relacionado ao budismo, essa questão espiritual, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, do diretor Kim Ki-duk. É um filme, eu acho, pelo menos na época que eu vi, achei belíssimo a fotografia, a questão meditativa, a jornada da pessoa, né, do ator, do personagem. Relacionado ao Tantra, geralmente as pessoas vão entrar de novo naquele estereótipo do sexo tântrico, né? O Tantra é muito vasto. Muito mais amplo, Muito mais amplo. né? No mínimo. Eu tenho as teorias pessoais, deixa lá. Fica para outro vídeo. Eu na seção dos vídeos esquisitos. Pachu, falando mais agora sobre a divulgação do seu trabalho, quais são as atividades que você faz, que vocês fazem, e além das atividades mais fechadas, assim, como curso, massagem, tem conferência, tem workshop, o que vocês mexem com a atividade relacionada com as pessoas? A gente tem workshops, né, os grupos Neosense, Caminho do Amor, são relativamente introdutórios, básicos, mas muito, muito potentes. Né, o Melt,
Os cursos de massagem, tanto em grupo quanto individual, são diferentes. Em grupo ele tem um aspecto vivencial muito mais forte, por estar num grupo, por estar experimentando uma coisa ao lado de outras pessoas, tabus, né, são dissolvidos ali. E o individual ele tem um aspecto privativo, vamos dizer, técnico, para uma pessoa que não se sente confortável na frente de um grupo para aprender. Né? Existem as massagens, as sessões individuais, né? Em todas as abordagens que a gente faz. Todos os terapeutas fazem praticamente todas as abordagens, né? Com o mesmo método, com o mesmo treinamento. Né? Uns mais antigos, outros mais novos, mas o empenho, vamos dizer assim, é o mesmo. Tem os trabalhos de meio de semana. De meio de semana? De alguns terapeutas, alguns trabalhos em grupos, relacionados com respiração, com meditação, vivência para casais. Né? A gente tem uma gama muito grande de ofertas de desenvolvimento para a pessoa. Onde ela vai se encaixar melhor. A base é sempre a mesma, desenvolvimento pessoal. A base não, o objetivo é sempre o mesmo, desenvolvimento pessoal, sempre. Né? A gente não trabalha com o aspecto sensual, a gente não trabalha com o aspecto fetichista, fantasioso, com putaria, com pornografia, justamente para inserir o Tantra dentro daquele contexto que pode ser usado como terapia. Eu diria com perigo de levar um belo puxão de orelha, hoje em dia a gente tem um trabalho muito mais terapêutico do que tântrico, né? Nos aspectos profundos da análise dos dois. A nossa preocupação com o desenvolvimento e com a cura das pessoas que nos vêm é muito grande. Então, o aspecto fetichista não tem isso, o aspecto fantasioso não tem isso, o aspecto putaria, pornografia não tem isso, nada contra, né? Mas se a pessoa vem é porque ela precisa de ajuda em algum ponto da vida dela. Se ela vem procurando outra coisa, ela vai se frustrar muito. Isso a gente deixa bem claro já na ligação, já no e-mail. Nada contra. Só procura outro lugar. Quando eu fiz a primeira massagem, a terapeuta parou e conversou comigo um belo tempo para explicar como é que eram as coisas, o que fazia, o que não fazia. E acalmou também a situação, acalmou. Sim. Apaziguou o momento. Eu costumo dizer para... Nem todos entendem e alguns até tentam insistir. Vai ser frustrado. E às vezes o terapeuta sai da sala frustrada e vai comentar, vai se abrir, não cita o nome, o cara estava com outras intenções. Eu pergunto, ele sabia onde ele estava? Sabia, ele viu o site, ele falou que leu tudo, viu o preço, entendeu a proposta. Eu falei, e ainda assim ele veio aqui com outras intenções? Ela fala assim, eu falei, então, ele só estava mentindo, talvez até para ele mesmo, mas ele precisa de ajuda. Só que é difícil às vezes você chegar no ambiente e falar, pô, preciso de ajuda. Seja lá o que for. Então ele tenta esconder aquilo e foge pelo que ele mais conhece, geralmente para o sexo, para o fetiche, para a fantasia. Então, nós não oferecemos isso, as fotos nos sites são extremamente sérias. Qual site? No nosso site, Centro Metamorfose, são extremamente sérias, o rosto da pessoa, que é o que você precisa ver no máximo. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo também, né? Para justamente não criar esse aspecto fetichista fantasioso. Você quer isso? Vai para outro canto. Aqui a gente quer trabalhar com o seu desenvolvimento, né? Então, se o cara veio aqui assim, ainda assim, ele precisa de ajuda. Talvez para aprender a ler, interpretar o site. Edita isso depois. Não, essa parte não precisa editar, porque faz sentido sim, no site está explicando certinho como é que faz, o que faz, o que acontece. Sim. A pessoa tem que ler e saber. E não é um site de putaria, não é um site de encontros, sei lá, sexuais. Lá está claro que não é. Lá está claro o que faz. No seu próprio e-mail já fala. Sim. E no site fica bem claro. A pessoa tem que entender mesmo. 70% da população é analfabeto funcional, né? Ela sabe ler, mas não sabe interpretar. Tem isso também.
né? E a pessoa cria uma expectativa. Eu já falei, já tive a oportunidade de sentar com alguns clientes depois de um mal entendido e falar: olha, se você quer putaria, vai em outro lugar, cara. Você vai pagar bem menos, você vai ver a foto da pessoa no site de cabo a rabo, vai, não tem nada contra, não estou te julgando, só que a gente não faz isso, né? A gente quer trabalhar com desenvolvimento, e aquilo não vai te desenvolver, aquilo não vai te fazer crescer como pessoa, do jeito que você quer, aquilo não vai te trazer uma felicidade duradoura. Senão seria mais uma vez satisfazer uma fantasia que é do cotidiano, né? Uma fantasia mental. Sim. Que aqui eu vejo que é muito diferente disso, né? Na verdade não tem nada a ver com isso. Uma satisfação mental que a gente está acostumado a ver na TV, nos vídeos pornô e tudo mais. Cachu, onde que pode conhecer o Tantra? Só tem o site? Ou só o site, pelo site que a pessoa pode entrar em contato? A pessoa pode entrar no site, né? Lá tem todas as informações com que a gente trabalha, da forma que a gente trabalha, bem claras, bem explícitas. E ela, querendo ter alguma dúvida, ela pode entrar em contato com algum terapeuta, com algum coordenador. Lá tem os telefones. Lá tem os telefones, lá tem os e-mails, ela pode mandar e-mail, ela pode ligar para as unidades, né? E tirar as dúvidas. Ela pode, se ela quiser, e o terapeuta tiver disponibilidade, marcar uma conversa, conhecer a pessoa pessoalmente, sem compromisso ou custo nenhum. Né? Simplesmente para ir lá conhecer a unidade, para conversar, para entender o trabalho, para tirar as dúvidas, para ver se é aquilo que ela busca, para ver se aquilo vai realmente ajudar ela naquele momento. E depois, se ela quiser, ela marca. Né? Então, pelo site, o caminho é o site. É o caminho, é o site. Pachupati, muito obrigado. Obrigado a você. Essa foi a entrevista com o Pachupati, terapeuta tântrico, e esse é o canal Buscador. Hare Krishna. Hare Krishna.